O assunto de hoje é como melhorar o prazer sexual. Para conversar sobre isso, eu chamei aqui minha amiga Bela e minha amiga Bruna para explicar o porquê que isso acontece, como melhorar, dar algumas diquinhas a respeito do assunto. Bela, antes de mais nada, eu queria que tu me fizesse entender, né, eu e as mulheres que estão te assistindo, o que é prazer sexual. Então, a resposta sexual feminina ela é complexa e depende de vários fatores. São fatores emocionais, psicológicos, fatores hormonais e da saúde genital. Os estudos mostram que 40% das mulheres vão sofrer com algum distúrbio sexual ao longo de suas vidas. E por isso que a gente acha tão importante abordar a saúde sexual na consulta de ginecologia. Então, gente, de todas nós, de 10 mulheres, 4 terão dificuldade na relação sexual, perderão o prazer sexual. Mas o que de fato é prazer? A satisfação sexual, ela depende do desejo, da excitação, do orgasmo e da satisfação. Então, assim, a gente tem várias fases, várias alterações nessas fases, várias investigações que a gente tem que detalhar qual é o distúrbio, qual é o problema que aquela mulher está passando para poder ajudar ela. Ela pode ter problema no prazer nas 4 fases? Sim, ela pode ter uma diminuição da libido, né, que a gente chama de desejo sexual hipoativo. Ela tem pouco desejo sexual. Que eu acho que hoje é comuníssimo. É muito comum. Ela pode ter dificuldade ou ausência no orgasmo e excitação. Então isso é legal a gente falar porque a gente consegue ter vários tratamentos para melhorar esse ponto. Ela pode ter dor na relação sexual, que não é comum, não é para ter dor na relação sexual. Vocês ouviram isso, mulheres? Não é para termos dor na relação. A relação sexual deve ser prazerosa para ambos, para o homem e para a mulher. Então a dor não é algo que de fato deveria acontecer. Então, assim, é importante a gente fazer o diagnóstico preciso. Uma paciente que tem baixa diminuição da libido, a gente tem que pensar em alterações hormonais, a gente tem que fazer uma investigação hormonal detalhada, a gente tem que saber o histórico de uso de medicação dessa paciente, porque algumas medicações têm esse efeito colateral. De tirar o prazer da pessoa. Exatamente. Então, uma paciente que tem diminuição ou ausência da excitação e orgasmo, a gente tem que avaliar a vagina dessa paciente, a qualidade da vagina. É uma vagina flácida, larga, é uma vagina seca? Isso tudo influencia na excitação e orgasmo. Uma paciente que relata dor na relação sexual, eu tenho que fazer uma investigação. Essa paciente tem uma infecção, ela tem uma doença crônica, tipo uma endometriose, ela tem uma doença inflamatória, então a gente precisa de uma anamnese, de uma conversa detalhada, um exame ginecológico detalhado e sempre abordar na consulta ginecológica a saúde sexual. Muitas mulheres, pelas coisas que já vivenciaram, nem conseguem falar desse assunto. Como é bom a gente, como médicas e amigas, podermos trazer esse assunto para vocês, para entender que não existe tabu, não existe vergonha. O sexo faz parte do bem-estar do ser humano. A gente até brincou aqui num momento, né, que a gente falou, o que pode melhorar a pele? Sexo pode melhorar a pele? Pode, gente. Então, tudo isso faz parte do processo. Agora, para falar um pouquinho mais da questão hormonal e alimentar, Bru, fala um pouquinho pra gente como que você acha que pode nos agregar nesse assunto. Então, assim como a Bela comentou, existem 3 fases principais da libido, né, que estão envolvidos diversos hormônios e diversos neurotransmissores, que são aquelas moléculazinhas que vão agir lá na parte nervosa, tanto da região vaginal quanto do clitóris. Então a gente tem que estar atento não somente à testosterona, que geralmente as pessoas pensam, né, em prazer sexual, em libido e pensam somente em repor testosterona. E nem sempre é só a testosterona. Existem outros fatores associados, por exemplo, como a dopamina, a serotonina, que é aquele hormôniozinho da felicidade, o GABA. Então, por exemplo, uma situação muito comum que a gente está vivendo agora na quarentena, mas sempre está vivendo nesse mundo correria que a gente vive, que é o excesso de estresse, né? O excesso de estresse traz pra gente muito cortisol, que é um hormônio importante, é uma molécula importante para o nosso corpo, mas ele acaba, para dar um efeito calmante na gente, o corpo faz um efeito contrário, trazendo um pouco de GABA, que é um outro neurotransmissor para tentar abaixar esses níveis de cortisol do nosso estresse. Só que esse GABA, ele vai lá e atinge ali o receptor do nosso prazer sexual. Vocês viram, gente? No nosso corpo, na tentativa de diminuir o estresse, acaba também
atingindo nossa questão de libido. Isso é muito legal, Bru, muito legal de saber. Então a gente tem que estar cuidando não só da parte hormonal, mas também dessa questão toda envolvida com a parte psicológica, o estresse crônico. Então existem hoje já métodos, né, de meditação, de yoga para melhorar essas questões clínicas, né, do estresse, e também existe associado outras questões clínicas que a gente tem que investigar, o período da menopausa que a mulher passa, que existe um desbalanço hormonal, as questões clínicas relacionadas a diabetes, hipotiroidismo e o uso crônico de anticoncepcional também, que quase todas as mulheres, quase todas nós já utilizamos ou estamos usando. Muito legal, acho que as meninas trouxeram colocações fundamentais para vocês entenderem onde vocês estão. Bela, e hoje, o que tu enxergas assim que seria o fundamental para o tratamento da falta de prazer sexual? Então, a gente tem que fazer uma investigação detalhada. Se a gente fizer um diagnóstico de alteração hormonal, a gente vai repor o hormônio que está faltando. Se a gente fizer um diagnóstico de uma disfunção, né, de uma alteração na vagina da paciente, a gente vai melhorar a qualidade dessa vagina. Então a gente tem, né, hoje em dia, técnicas que a gente utiliza para deixar a vagina mais estreita, mais lubrificada, melhorando a satisfação sexual. Se você fizer uma tecnologia que trata a vagina, ela vai ter mais prazer sexual. Sim, sem dúvida. A área de contato aumenta, a relação sexual fica mais prazerosa porque ela tem maior lubrificação, tem mais vascularização naquela região. É o mesmo princípio do colágeno na pele, Bela? Sim, a gente aumenta. A lubrificação também vai aumentar com o estímulo de colágeno e rejuvenescimento da área. Isso, a gente faz tecnologia para estímulo de colágeno e contração da fáscia endopélvica, que é difícil esse nome, né? Mas é que dá estrutura à vagina. E o que eu sempre falo, acho que é o que mais importante de tudo que a gente conversou, é que assim, quando a mulher ela tem uma disfunção sexual, ela tem uma baixa satisfação sexual, isso gera uma baixa frequência sexual. Isso acaba gerando um ciclo. Quanto menos se tem relação sexual, menos quer ter relação. E a gente não pode deixar a paciente entrar nesse ciclo, a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que tirar essa lembrança ruim, porque pelo contrário, o sexo ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser sem dor, ele tem que tá associado a coisas boas para a mulher. Então, quanto mais sexo a gente faz, mais prazer a gente tem. Com certeza, isso sem dúvida. Gente, eu acredito que esse nosso primeiro encontro, falando um pouco da saúde íntima da mulher, e que vai ser só o primeiro de muitos encontros, vai ajudar você, a mulher, a se curar de muitas coisas, né? Dos seus traumas, dos seus medos, do seu problema de autoestima, né? Vai aprender a se amar mais, saber que essa relação saudável com o sexo vai melhorar não só seu casamento, como a sua vida de uma forma geral. E eu queria, assim, Bela, te pedir de algo que de repente a mulher possa fazer, uma dica que ela possa fazer na própria casa dela, já para começar a ver uma mudança na relação sexual. Então, o que a gente pode dar de dica hoje, né? Eu acho que a paciente que tem a queixa de diminuição da lubrificação, que é muito comum, não só na menopausa, mas para aquela paciente que está amamentando, isso é muito comum. A paciente que faz uso de algum anticoncepcional, que tem hormônio que também influencia na lubrificação. Então, aquela paciente que tem queixa de diminuição da lubrificação e associa isso a uma relação sexual com dor, a gente pode estar usando lubrificantes na relação sexual. Todo lubrificante, o mais saudável são aqueles lubrificantes à base de água. Tem o lubrificante natural, que é ótimo, eu super indico, que é o óleo de coco, tá? As pacientes ficam satisfeitas e aí a gente começa, né, a tratar uma causa orgânica, que é uma vagina seca, que é baixa de lubrificação. Mas já ajuda, né? O fato da gente estar lubrificando a nossa região íntima para a relação sexual fundamental. Sim. Então, óleo de coco de mercado mesmo, né? Sim, óleo de coco que a gente usa também para cozinhar. Muito legal. O mesmo óleo de coco. Eu queria te perguntar, Bruce, tem algo na alimentação que vai aumentar o prazer da mulher? Sim, existem várias coisas que a gente pode fazer tanto no nosso estilo de vida quanto também na questão alimentar, que a gente vai aumentar, pensando em aumentar a testosterona, pensando em aumentar a ocitocina, dopamina, todos esses hormônios e neurotransmissores que estão envolvidos na libido. Então, por exemplo, alimentos ricos em zinco, como por exemplo ostras, feijão, castanhas, oleaginosas, nozes, alimentos ricos em magnésio, ômega 3 presente nos peixes, vão estar ajudando também a lubrificar a região íntima. E existe uma coisa muito interessante sobre o chocolate.
o chocolate ele traz a serotonina e a produção de ocitocina, que são hormônios do prazer. Isso é muito interessante. Uma outra dica bem legal, que é diferente da parte alimentar, mas tem a ver com o nosso comportamento. Vários estudos mostram que a forma da gente se comportar fisicamente aumentam os níveis de testosterona. Então, por exemplo, algumas posições corporais que a gente faz, aquela posição da Mulher Maravilha, do super-homem, foi feito alguns estudos que mostram que homens e mulheres que fazem essa posição durante o dia várias vezes, né, que se sentem pessoas, né, empoderadas, né, com autoestima lá em cima, essas pessoas, elas produzem mais testosterona. Outro estudo legal, colocaram homens e mulheres dentro de carros mais potentes, né, por exemplo, uma Ferrari, uma Mercedes, e dentro de carros mais simples. E viram que o homem, só pelo fato de estar se sentindo, né, um cara mais empoderado, a mulher está se sentindo mais empoderada, mudou também os níveis de testosterona na corrente sanguínea. Então, são dicas que a gente pode fazer no dia a dia. Acordou, faz a posição da Mulher Maravilha, sai, vai pro trabalho e durante o dia repetindo essas dicas. E afirmar, né? Afirme quem você é sobre você mesmo.